A paz de Cristo para todos e todas, sejam muito bem-vindos ao canal Denis Pereira para mais uma aula da EBD, mais uma aula aqui do nosso canal, a lição 10, é a lição que nós vamos falar hoje. Se você está chegando agora, não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, isso é muito importante para todos nós, isso nos ajuda a crescer, isso também nos motiva a continuar com esse trabalho e mostra o quão importante ele é para irmãos e irmãs, tá certo? Deixe o seu like, nos comentários deixe perguntas sobre a lição, sobre o ministério, a liderança também com jovens e adolescentes, um público que nós trabalhamos aí há mais de 20 anos, tá certo? Tem todas as minhas redes sociais aqui na descrição dos vídeos, você conhece melhor o nosso ministério, a nossa família, conhece também as viagens que fazemos ministrando a palavra de Deus em congressos, em acampamentos, em cultos para jovens, para adolescentes, enfim, para a igreja em geral. Você conhece um pouco aí do nosso ministério, estamos à disposição para atender os irmãos. Vamos à aula 10 da EBD, mas antes, roda a vinheta. Porque na vinheta. Maravilha. Lição 10 da classe de adolescentes com o tema Igreja e Sociedade. Quero lembrar que aqui na descrição dos vídeos tem bastante material de apoio em PDF. É só você abrir o link do material de apoio e procurar na pastinha lá que tem muito material aí, tá certo? Igreja e Sociedade, lição de adolescentes. O texto bíblico está em Mateus, capítulo 16, versículos 16 a 18. Atos 4, versículos 11 e 12. O texto em destaque está em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Portanto, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la, não é? E nem as portas do inferno poderão prevalecer contra ela. Esse é o texto-chave da nossa lição. Nós estamos já chegando no final aí desse trimestre que está falando sobre a igreja e a sociedade, não é? Sobre a nossa vida em sociedade. Bom, o que é a igreja? É o primeiro tópico aqui da lição. É bem provável que desde criança você frequente uma igreja, tá? Então, na maioria dos nossos alunos na classe de adolescentes, a maioria deles são filhos de crente. Porém, você sabe o real significado dessa instituição divina? A igreja não é o prédio onde nos reunimos, também não é a denominação a que pertencemos. A igreja é constituída por todos aqueles que um dia experimentaram o novo nascimento e amam a Jesus. Na Bíblia você não vai encontrar esta palavra, porque este vocábulo vem do grego eklésia, que significa chamados para fora, ou seja, é um grupo de pessoas que receberam a Jesus como Salvador e que foram chamados para fora do mundo. Então isso é igreja. Tá? Frequentar igreja não é ser igreja. Filho de crente não é crentinho. É preciso aproveitar esta oportunidade para levar aqueles alunos que ainda não confessaram sua fé em Jesus a confessarem por sua própria escolha, tá? A Jesus Cristo como Salvador de suas almas. O filho de crente muitas vezes ele vem sendo levado para a igreja pelos pais durante muito tempo, mas nunca ele confessou, nunca ele aceitou a Cristo como seu Salvador. Esta aula é uma ótima oportunidade para isso. Tá? Jesus é a cabeça do corpo, que é a sua igreja. Colossenses capítulo 1, 17 e 20. Vivemos no mundo, um sistema governado pelo maligno que escraviza pessoas pelo pecado como cidadãos dos céus. Respeitamos as leis daqui, mas a Bíblia é a nossa Constituição Federal. Então nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então nós vivemos aqui com os valores do reino de lá. Nós vivemos aqui, mas a nossa cidadania ela não é terrestre, tá certo? Então é muito importante que o adolescente ele
faça a sua confissão de fé. Muito bem, o valor da igreja. Então, essa é aquela aula que o adolescente, que os nossos alunos, ele vai aprender qual é a importância da igreja, né? Então, qual o valor da igreja? O valor de uma igreja não está na sua arquitetura, no poder aquisitivo dos seus membros, no número de congregações que possui. Seu valor está no precioso sangue de Jesus. Tá? Então, a igreja a que nós estamos nos referindo aqui não é a denominação que nós pertencemos, aonde nós cultuamos. Não, estamos falando da igreja no sentido universal, de todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador de suas almas em todas as tribos, nações e línguas. Igreja não é banco, prédio, ar-condicionado. Igreja é gente, são pessoas comprometidas com Cristo. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. 1 Pedro 1:18-19, vocês não foram comprados com ouro, prata ou pedras preciosas, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem mancha, conhecido antes da fundação do mundo. Lembra? A salvação e o plano A de Deus, tá certo? E quais são aí as funções da igreja, da denominação, do lugar aonde nós cultuamos? Você sabe que há uma geração de pessoas que eles acham que a igreja não é importante, que não é importante ter um lugar para cultuar. Mas embora o termo igreja não esteja escrito, expresso, né? Embora está lá em Mateus 16, a minha igreja, enfim, mas o que acontece é o seguinte: desde o início, Deus sempre quis que o seu povo se reunisse. Deus sempre quis que o seu povo estivesse reunido para cultuar, para o culto coletivo, porque é no culto coletivo que somos edificados, é no culto coletivo que somos pastoreados, é no culto coletivo que desenvolvemos a comunhão com os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É no culto coletivo que a nossa fé é aperfeiçoada, é no culto coletivo que somos tratados na alma, que os nossos pecados são tratados pela exposição da palavra de Deus. Enfim, então faz parte do ser cristão cultuar, participar do culto coletivo. Afinal de contas, estamos caminhando para o céu, onde viveremos todos juntos. Então, o culto coletivo aqui, ele é símbolo do culto e da vivência que teremos eternamente com Cristo no arrebatamento e com todos os irmãos. Tá? Então, funções da igreja: estudo da Bíblia, adoração, serviço e ministério, tá? São funções ali da igreja, não é? Adorarmos a Deus todos juntos. Sim, eu posso adorar sozinho e devo adorar sozinho, devo ter o meu culto individual, mas nós entendemos no decorrer de toda a Bíblia Sagrada que faz parte do ser cristão, do ser povo de Deus, reunir com os irmãos para cultuar, para adorar, para estudar a Bíblia, para prestar serviços e para exercer ministérios, para exercer serviços que Deus tem colocado em nossas mãos para a edificação mútua dos irmãos, tá certo? A igreja é a maior agência de transformação social, pois resgata milhares de pessoas do mundo dos vícios, da violência, para uma nova vida pelo poder do Evangelho. Não existe nenhuma instituição social que restaure tantas pessoas quanto a igreja, porque a igreja tem um diferencial, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, tá certo? Pode ver que a maioria das instituições, por exemplo, que tratam dependentes químicos, eles têm algum tipo de trabalho espiritual, fundamentado na palavra de Deus. Por quê? Porque o remédio pode tratar o corpo, um tratamento psiquiátrico pode procurar tratar a mente, mas a palavra de Deus trata a alma, ela transforma o ser humano de dentro para fora. Então, só que a contribuição que a igreja dá nesse aspecto
ajudando na libertação de viciados, de drogados, de bêbados, de violentos, enfim, nunca será reconhecida pela sociedade secular, certo? Mas a igreja é mais eficiente no resgate de pessoas perdidas, escravizadas pelo pecado, enfim, do que qualquer outra instituição, porque ela usa exatamente o poder do evangelho. Tá certo? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos ela é poder de Deus. E é poder de Deus. Paulo fala também, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é muito importante a contribuição que a igreja dá para a sociedade. Muito bem, lugar de comunhão e serviço. A igreja deve ser um lugar de comunhão e fraternidade. O Senhor não deseja que sejamos crentes solitários. Segundo John Wesley, fundador da igreja metodista, não há nada mais anticristão do que um cristão solitário. Não adianta amar a Deus, ficar em casa sem participar da comunhão com os irmãos. Na igreja também temos a oportunidade de servir a Deus com nossos dons e talentos, né? Então, novamente, aquele que não ama o seu irmão que vê, como ama a Deus que não vê? Então é muito importante que se entenda isso, não é? Na realidade, isso está implícito no Evangelho. São pessoas imaturas espiritualmente que acham que pode viver. É como dizer, então quando eu chegar no céu, Senhor, eu quero ficar no meu cantinho, não quero me envolver com ninguém. Não, o Evangelho não é isso. Jesus não fez isso. Jesus não se isolava das pessoas. Jesus estava próximo das pessoas. E isso é o Evangelho. O Evangelho é se aproximar, é comungar, é interagir com as pessoas, é compartilhar, é cuidar um do outro. Isso é comunhão. Isso é Evangelho. Na igreja temos a oportunidade de servir a Deus com os nossos dons, com os nossos talentos, servir uns aos outros, né? O serviço é a marca do verdadeiro cristão. Na igreja, os dons espirituais que Deus nos dá, eles são usados para edificar a igreja, para edificar outras pessoas, tá certo? Então é muito importante a nossa participação, é necessária a nossa participação na igreja. Comunhão, koinonia, é uma palavra de origem grega e significa comunhão. Esse termo se tornou muito comum entre os cristãos, sendo utilizado no sentido de companheirismo, participação, compartilhamento e contribuição com Deus e com o próximo. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Hoje muitas pessoas abandonam a igreja alegando diversos problemas de relacionamento, o que é normal numa comunidade formada por pessoas tão diferentes, é normal, nós somos diferentes, fomos criados diferentes, pensamos diferentes, temos uma visão de mundo, uma cosmovisão diferente, tá certo? Por isso que a Bíblia diz, Colossenses, vamos abrir a Bíblia aqui, ó, Colossenses, capítulo 3, e versículo 12, olha só o que a Bíblia diz. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Então, o segredo de uma igreja unida, mesmo com pessoas com cabeças e pensamentos tão diferentes, é o amor de Deus que nos une, tá certo? É o perdão que nós liberamos porque fomos perdoados. O perdão também é a marca do verdadeiro cristão. A marca da igreja é a comunhão, é estar juntos, resolvendo conflitos, administrando relacionamentos, pois todos somos membros de um só corpo, que é a igreja de Cristo. Não é? Eu estava falando sexta-feira num congresso de adolescentes, nós temos que tomar cuidado até a maneira como expressamos algumas coisas. Por exemplo, no reino de Deus, guarda isso,
a coletividade ela é maior, ela é mais relevante do que a individualidade. E nós, muitas vezes, cometemos uma falha ao deixar muito claro e enfatizar a individualidade. Quando nós dizemos, olha, você tem valor, Jesus comprou você com o sangue dele. A Bíblia diz que nós fomos comprados com o sangue de Jesus. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Não é você é templo, não. Nós somos o templo do Espírito Santo. Cada um de nós somos membro do corpo de Cristo, mas membro isolado atrofia, membro isolado apodrece, membro isolado morre. O membro só faz sentido se estiver ligado ao corpo, e por isso é necessário comungar, estar junto com os irmãos, participar com os irmãos. Quem abandona a igreja, a reunião dos irmãos, para ver uma fé isolada, é um membro fora do corpo, da comunhão. É interessante que muitos colocam problemas em todos para sair da igreja, mas muitas vezes eles é que são o problema. Então, você está numa empresa, tem um problema lá, você procura resolver porque você precisa daquele emprego, tá certo? Agora, igreja, agora, com tanta igreja que existe hoje, com tanta denominação, sério mesmo, que alguém vai dizer, eu não me encaixo em nenhuma, e aí a culpa é sempre da denominação, é sempre dos outros, nunca é da própria pessoa. Eu acho que é no mínimo uma atitude muito egoísta e muito infantil também, de quem não aprendeu e não quer aprender a viver em comunhão. Igrejas servir uns aos outros e por aí vai. E aí nós vamos falar das ordenanças. Ordenanças da igreja, tá? O Senhor deixou 2 ordenanças. Uma coisa muito interessante que eu quero pontuar aqui, eu sei que nós estamos falando aqui para muitos que são professores, pais e líderes de adolescentes, de jovens. Até pouco tempo atrás, estas ordenanças, elas não tinham dificuldade de serem recebidas pelos novos convertidos. Mas há um problema, é o seguinte: a dificuldade, principalmente do pentecostal, entender que salvação é pela graça, faz com que muitas vezes nós afastemos as pessoas da comunhão da igreja, principalmente adolescentes e jovens. Então nós temos pais que impedem os filhos de se batizar, nós temos pais que eles fazem um terrorismo espiritual sobre os filhos, né? Se você for se batizar, você tem que saber que a partir do momento que você se batizar, você tem que ser sério, que batismo não é brincadeira, não sei o que, não sei o que. É um compromisso maior? Não. O compromisso já foi assumido quando a pessoa aceitou a Cristo. Interessante a gente falar sobre isso, para deixar isso bem claro. Batismo e Santa Ceia não são para a salvação, são para os salvos em Cristo Jesus. E os salvos pecam porque o pecado ainda está em nós. A nossa luta contra o pecado, ela é diária e nem todo dia nós vencemos. E a verdade é que todos os dias nós perdemos essa batalha, porque a Bíblia diz que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, acabou de pecar. Então nós pecamos, mas nós temos o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. O salvo é aquele que não se acostuma mais com o pecado e a pecar. Por isso vive em constante rendição diante do Senhor, buscando o seu perdão, porque entende que o pecado afasta de Deus. Tá certo? Então, 2 ordenanças que Jesus deixou à igreja. Ceia do Senhor. Tá? A ceia do Senhor são ordenanças. Ordem. Ok? Logo, não participar impulsivamente, propositalmente, está desobedecendo uma ordem de Jesus. E desobedecer é pecado. Foi instituída por Jesus a Santa Ceia na sua última ceia aqui na terra. Todos os anos os judeus comemoravam a festa da Páscoa. Jesus, sendo judeu, enviou seus discípulos e tal. E aí ele falou o quê? Este é o meu corpo, tomai e comei dele. Em segunda, agradeceu ao Pai também pelo vinho, né?
E ele disse, todas as vezes que vocês fizerem isso, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando nós tomamos a Santa Ceia, nós estamos nos preparando, nós estamos reconhecendo o sacrifício de Cristo na cruz, o que ele representa, e também declarando a nossa esperança de que um dia participaremos da Santa Ceia servida por ele, tá certo? Então, a Santa Ceia é uma ordenança da igreja. E aqui eu abro um parêntese para falar também sobre uma situação. Olha só, Santa Ceia, ordem imperativa de Jesus. Não salva, mas é para os salvos. Por ser ordenança, deixar de participar propositalmente é sinal de rebeldia, pois está desobedecendo uma ordem clara. Tá? Ao lidar com adolescentes é importante se aproximar deles. Por quê? Porque a falta de conhecimento, de maturidade espiritual, leva muitos adolescentes, muitos jovens e muitos crentes em geral também, a não participar da Santa Ceia por qualquer problema que eles tenham tido ali durante o mês, principalmente se o pecado cometido for alguma coisa relacionada à sexualidade e for alguma coisa repetitiva. Então eles acabam ficando envergonhados e quando chegam no dia da ceia, o pensamento é o seguinte: já que eu não consegui me manter afastado do pecado nesse mês, é melhor eu não tomar a Santa Ceia, aí eu vou tentar o mês que vem, aí o mês que vem eu tomo Santa Ceia. Sabe o que acaba acontecendo? Esse mês vira 2 meses, 3 meses, daqui a pouco ele não está mais tomando a Santa Ceia. Quando a Bíblia diz assim, que nós temos que tomar a ceia do Senhor com discernimento, né, de maneira digna, tá certo? Para não sermos culpados do sangue e do corpo do Senhor, é exatamente não tomar a Santa Ceia numa atitude orgulhosa, arrogante e soberba de quem está em pecado, de quem pecou e não se humilha diante de Deus. Pior do que pecar é não se humilhar. Pior do que a roupa sujar é continuarmos a usar a roupa suja. Então, melhor do que usar a roupa suja é lavar a roupa. Melhor do que guardar a roupa suja é colocá-la para lavar. Melhor do que esconder o pecado, do que guardar o pecado, é lavar-nos no sangue de Cristo e pela sua palavra. Então, a Santa Ceia precisa ser tomada com esta consciência. Eu não posso me alimentar do corpo do Senhor em pecado, mas eu também não devo deixar de me alimentar, deixar de participar por causa do pecado. Então, o que eu faço? Peço perdão, me humilho, me arrependo, confesso diante do Senhor. Quantas vezes? Todos os dias, toda vez que pecar. Nós estamos num trabalho gradual de santificação. Eu amei a leitura de 2 Coríntios, capítulo 3, você tem caneta aí para anotar? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então, nós estamos num processo de santificação. Nós estamos num processo de transformação. Por isso que a Santa Ceia deve ser tomada, em primeiro lugar, com autoexame de si mesmo, de como está a sua vida, um quebrantamento de alma e de coração, confissão do seu pecado diante do Senhor, arrependimento, a firme convicção de não pecar mais. E se eu pecar de novo, é porque somos humanos, é porque o pecado está em nós, é porque cada um de nós temos um ponto fraco. Então, se pecar de novo, pede perdão de novo. Brincar com o pecado não é pedir perdão repetidas vezes por repetir o mesmo pecado. Brincar com o pecado é se acostumar a pecar e não pedir perdão nunca. Então, cada vez que você pede perdão, você é alimentado pela palavra de Deus, você é alimentado pelo Espírito Santo e vai criando uma resistência espiritual para vencer
o pecado, lembrando que sempre seremos tentados. Se vencemos um tipo de pecado, seremos tentados em outra área. E mesmo ao vencer um tipo de pecado, sempre seremos tentados naquele pecado. Então é uma luta. Nessa luta, um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, mas todos os dias nós somos carentes do perdão do Senhor, tá certo? Então, a Santa Ceia, se você lidera, dê uma olhadinha, converse com eles, se aproxime, conquiste a confiança deles para ajudá-los nessa caminhada tão importante, tá? Batismo, assim como Santa Ceia não tem poder para salvar, o batismo também não. Somos salvos mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. É interessante, porque hoje em dia existe quase que uma pressão para as pessoas se batizarem. Mas quando nós olhamos a Bíblia diz assim, ó, que as pessoas iam até o Jordão para serem batizadas por João, que era aquela lavagem cerimonial, que era costume dos judeus. Mas você vai ver também que no início da igreja primitiva eram as pessoas que iam atrás de serem batizadas. Eram as pessoas que pediam para ser batizadas. Quando o evangelho é pregado com clareza, as pessoas entendem que precisam se batizar. Por que há muita confusão? Exatamente pelo entendimento assembleiano de que o batismo é um compromisso a mais. Eu vou repetir, já se comprometeu quando aceitou a Cristo. Eu não tenho um compromisso maior com a minha esposa, porque estou com a aliança no dedo. O meu compromisso foi quando eu me uni a ela, foi quando nós nos conversamos, quando eu disse, vamos caminhar juntos, vamos caminhar juntos. A aliança é apenas uma demonstração pública de um compromisso que eu já assumi. O batismo não é um compromisso maior. Se a pessoa não estiver batizada por algum motivo, sei lá, por enfermidade, que ainda não deu tempo, porque aceitou Jesus há pouco tempo e tal, mas ela estiver vivendo uma vida correta diante do Senhor e o Senhor vier, ela vai para o céu. Se estiver vivendo tudo errado, tá certo? E o batizado, se tiver tudo errado também, vai para onde? Para a boca do leão. E se estiver vendo certo, vai para o céu. Então, o compromisso já está assumido. Então, nós não podemos impedir ninguém de se batizar, tá certo? É interessante que às vezes a gente faz uma seleção de algumas coisas e de outras não. O batismo o desejo de se batizar, deve nascer no coração da pessoa pela explicação clara do Evangelho, tá certo? Então, é muito importante esta aula para que a gente tenha uma consciência acerca destas ordenanças da igreja. Batismo e conversão caminham juntos, não são coisas separadas. Eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos uma dinâmica que eu fiz, que eu explico de uma maneira muito simples como é que funciona isso. Clique no link aqui abaixo do vídeo, assista, curta, compartilhe, mande para todo mundo, mande para os pais. Tem algum pai aí, de um adolescente, de um aluno seu aí, que está dificultando ali o caminho do seu aluno aí até o batismo. Converse com esse pai, chame o pai, não chame diante do aluno não. Converse com o pai, mostre para ele que se o filho está desejando o batismo, isso é coisa boa e não deve ser impedido, porque pode acontecer amanhã ou depois de quando esse filho querer se batizar. Quando o pai querer que esse filho se batize, esse filho não querer se batizar. Então é muito importante que eles tenham esse desejo no coração. Amém, meus irmãos? Um grande abraço para todos. Deus abençoe pela companhia, pela oportunidade. Assista, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. E até a próxima aula. Deus abençoe.